Tá bom? Irmãs, hoje nós vamos estar estudando sobre a antropologia bíblica. Quem aqui se lembra de ter estudado a antropologia na escola? Uma pessoa só lembra? Só uma? Eu também não me lembro, mas na escola, provavelmente você estudou a respeito da antropologia. O que significa a antropologia? É uma palavra que vem do grego. Antropolo, significa o homem. Amém? Significa o homem. Logia significa o estudo. Então, antropologia significa o estudo do homem. Só que nós não iremos estudar somente a antropologia, nós iremos estudar a antropologia bíblica. Qual é a diferença? Só lembrando um pouquinho, irmãs, que eu esqueci de avisar, que a gente deixa esses rascunhos na mesa, vocês podem estar fazendo suas anotações nele ou no caderno de vocês também. Que depois nós passamos olhando, tá bom? E a gente entrega um brindezinho para os melhores esboços, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso assunto, antropologia bíblica, qual é a diferença da antropologia, aquela que você estudou na escola e aquela que você ainda escuta e estuda frequentemente sem nem mesmo perceber? E você vai perceber isso agora. A antropologia bíblica é o estudo do homem à luz das Escrituras, à luz da revelação de Deus. O homem, ele não surgiu do Big Bang, o homem, ele não surgiu do acaso, o homem, ele surgiu com uma identidade, com um propósito de Deus. Amém? Como foi aqui trazido no início, pela irmã Rita, todos nós nascemos para um propósito, para um plano. Ainda que de repente você venha dizer assim, a minha mãe e meu pai não me planejaram, eu vim do susto. Tem muitas pessoas que dizem que vieram do susto, a mãe e o pai descobriu ali a gravidez no meio do caminho, não tinham planejado, não era o sonho. Alguns de vocês podem dizer assim, o sonho dos meus pais era ter um menino, aí veio uma menina. Eu quero falar para vocês, respaldada nas Escrituras Sagradas, que o fato de você ter nascido mulher e de você ter nascido, você nasceu para um propósito específico de Deus. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui sem querer, sem um planejamento, sem um propósito de vida, porque todas nós nascemos, porque Deus assim o quis. Amém? Isso é muito importante você ter em seu entendimento. Dando início aqui, a antropologia bíblica, o ser humano à luz da revelação de Deus. Gênesis capítulo 1, 26 e 27, pode abrir aí a sua Bíblia para nós lermos. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Vamos entender aqui o plano de Deus a respeito da criação. Deus nos criou para quê? De que forma? Com que plano? Com que propósito? Com que característica? Gênesis capítulo 1, 26 e 27 está escrito assim. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. Amém? Por aqui nós podemos ver e nós podemos perceber que Deus, ele cria o homem. Só que Deus, ele declara, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus diz façamos e não faço, Ele está dizendo, aqui declarando para nós, a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso façamos. Ele está falando aqui a respeito da Trindade. Amém? O Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas é muito importante a gente parar e perceber e pensar de que Deus, quando Ele cria o homem com propósitos. Toda a criação de Deus, Ele cria fundamentada em planos de Deus. Nada é por acaso. Nós vemos na criação, quando Deus, Ele cria todas as coisas, quando Deus, Ele traz a existência, nós vemos que no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6, no 7, Deus descansa. No dia 1, Deus, Ele traz o dia e a noite. No dia 2, céu e água. No dia 3, a terra seca. E é interessante que quando Deus, Ele cria o dia 1, que é o dia e a noite, quando a gente chega no dia 4, Ele cria os luminares, sol, lua e as estrelas. Justamente para estarem nessa primeira criação de Deus, nessa separação do dia e da noite. Já estava tudo preparado. No quinto dia, Deus, Ele cria as aves e os peixes para habitar aonde Deus, no dia 2, criou, que foi o céu e a água. No dia 6, Deus, Ele cria os animais e os humanos, justamente para habitar na criação 3 de Deus, que foi a terra. Então, nós percebemos que tudo Deus planeja. Nada é por acaso. Agora, eu quero que vocês percebam uma coisa muito interessante, para que a gente venha já introduzir, trazendo peso à verdade do projeto e do propósito de Deus nos criar. Todas as irmãs aqui têm filhos? Praticamente todas, né? Solteiras não. Né? Praticamente todas. E eu queria fazer uma pergunta para as irmãs. Irmãs, vocês ficam felizes ou ficaram felizes quando os filhos, ou um ou dois, não sei, nasceram com a sua fisionomia? Você ficou feliz? Ficou? Não tem quem não fique, né? A gente quer que os filhos se pareçam conosco, não é verdade? Mas eu gostaria que algumas de vocês, eu vou perguntar para a Tami. Tami, eu gostaria que você me respondesse com toda sinceridade o porquê você ficou tão feliz quando a sua filha, ou o filho, ou qual deles, nasceram com suas características. Por que você ficou feliz? Seja sincera no mais profundo do seu coração. Normalmente acontece isso. Isso. Teve alguém que nasceu com a nossa... As gerações. Isso. Só que eu vou te explicar o porquê você ficou feliz, mesmo que você não saiba responder, e provavelmente você vai concordar com isso. Por que nós ficamos felizes quando os nossos filhos nascem parecido conosco? Porque todas as vezes que alguém olhar para os nossos filhos, irão lembrar de nós. Não é? Todas as vezes que eu olho o Kelvin, eu lembro do pai dele. Mas quando ele abre a boca, eu lembro de mim. Então eu faço ele ficar quietinho. Ele é a fisionomia toda do pastor. Eu acho ele muito semelhante. E eu lembro do pastor automaticamente. Então, o que isso significa? Deus, quando Ele cria o homem, Ele diz que cria o homem à sua imagem e semelhança. Sabe por quê? Porque o projeto e o propósito de Deus, quando nos criou, era de que todos que olhassem para nós, lembrassem dEle. Vocês conseguem entender que não é somente existir? Não é somente estar aqui? Nós vimos aqui, no início, encenações, teatros que foram feitos. É muito importante vocês perceberem qual foi a nossa intenção quando a gente criou todas essas atuações, essas encenações. Nós não estamos aqui ensinando uma coisa chamada legalismo. O que é legalismo?
Legalismo é quando é ensinado regras, normas, para que as pessoas venham cumprir, para que venham ser salvas. Aqui, quando nós criamos esse teatro, a nossa intenção não era dizer para vocês: vocês não podem agir dessa forma, senão vocês vão perder a salvação. Senão vocês não vão ser salvas. Porque a salvação, ela vem por meio de crer em Cristo e Jesus. A salvação, ela vem pela graça, por meio da fé. E isso não vem dos homens, isso é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. A salvação não vem pela maneira que nós andamos, por aquilo que fazemos. Aí você pode dizer assim: então eu posso andar de qualquer forma. Também não. Porque quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, ou há em nós uma transformação chamada regeneração. E a regeneração, ela trabalha em nós, fazendo com que nós, que estávamos mortos, nós venhamos a viver uma novidade de vida. Nós não pecamos mais deliberadamente, nós não vivemos mais uma vida de pecado, nós não temos mais alegria em pecar. Pelo contrário, o nosso coração, ele se entristece, ele não quer pecar. Mas quando nós fizemos esse teatro aqui mostrando para vocês, não era para ensinar a vocês uma cartilha do que fazer e não fazer. Porque nós temos quem faz isso dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração: não minta. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração: não engane. É o Espírito Santo que fala para nós: ouça as autoridades. É o Espírito Santo que nos alerta. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós fizemos esse teatro aqui para vocês, para que vocês conseguissem entender que quando nós estamos andando fora a vontade de Deus, o que as pessoas enxergam em nós? Elas enxergam em nós a pior coisa que elas poderiam observar, que é nós mesmos. A palavra de Deus diz que nós somos inclinados a desviar-se de Deus. Nós somos essas pessoas aqui que atuaram. Nós somos inclinadas a pecar, nós somos inclinadas sim a errar. Mas quando nós temos o novo nascimento e temos o Espírito Santo dentro de nós nos convencendo da palavra que ouvimos, do evangelho que nos é ensinado, por isso que nós precisamos ter cuidado de quem nós ouvimos o evangelho. Nós precisamos ouvir um evangelho que seja fiel às escrituras sagradas, porque é a palavra de Deus que vai dirigir em nosso coração aquilo que nós devemos ou não fazer. Mas o que aconteceu aqui? Todas as pessoas enxergaram nessas irmãs que atuaram, elas próprias, o ser delas, a inclinação a desviar-se de Deus. Mas quando Deus ele diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus está dizendo assim: eu quero que as pessoas olhem para vocês e me enxerguem, e vejam a minha bondade, e veja a minha fidelidade, e veja a minha justiça, e veja a minha graça, e veja a minha bondade. Isso se chama atributos comunicáveis de Deus. São as qualidades que Deus comunica aos homens. Eu tenho essas qualidades, você tem essas qualidades que Deus comunicou conosco. E hoje nós podemos viver segundo verdadeiramente a semelhança de Deus. Fazendo com que as pessoas, ainda que nos vejam como ser humano, elas olhem e observem, há algo diferente ali. Há algo diferente, o que é isso de diferente ali? E elas consigam ver a imagem de Cristo em nós. A imagem de Cristo. A palavra de Deus diz em Filipenses que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas de si mesmo se esvaziou, tomando sobre si a forma de servo, se fazendo como homens. A Bíblia está mostrando que Jesus, 100% Deus e 100% homem, ele se aniquila a si mesmo para cumprir a vontade do Pai. Nós vemos ali no Getsêmani, Jesus suando, pingando sangue de agonia, de aflição, porque ele seria entregue. Lembrando que Jesus ele não está ali pingando sangue por causa dos açoites, por causa do julgamento que ele sofreria, por causa da condenação que ele sofreria, e muito menos porque seria cravado em uma cruz. Jesus, quando ele está em agonia, e Jesus ele pinga sangue de aflição, é porque naquele momento em que ele estaria diante de Deus, ele não seria mais o Jesus ao qual ele sendo batizado por João Batista. Deus ele diz: esse é o meu filho,
qual me comprazo. Ele não estaria mais ali diante de Deus como filho amado de Deus, mas Jesus ele estaria diante de Deus naquele momento como réu, como aquele que traria sobre ele todo o nosso pecado, toda a nossa queda, toda a nossa transgressão. E naquele momento ele estaria diante de Deus como réu, recebendo o cálice da ira de Deus. Esse era a agonia de Jesus, cálice tal ao qual eu e você não teríamos a mínima condição de receber. Por isso que nós já estudamos sobre isso. Jesus precisou vir sendo 100% homem e 100% Deus. É uma união hipostática. Jesus, ele não é 50% homem, 50% Deus. A palavra de Deus diz que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. 100% homem, porque o pecado entrou por meio de um homem. Nós vamos estar vendo isso mais à frente. E ele precisava ser um homem que morresse por nós sem pecado. E ele precisava ser 100% Deus, para que ele pudesse suportar o cálice da ira de Deus e morrer em nosso lugar, nos substituir. Nós precisávamos da morte de Cristo. Então, quando nós vemos Jesus, ele se aniquilar e ele se esvaziar, ele representa e ele demonstra Deus, o Deus encarnado. Jesus era o Deus encarnado. Todas as ações de Jesus refletia Deus, apontava para Deus, mostrava Deus, revelava Deus. E quando nós temos o nome de cristãos, o significado de cristãos é mini-cristos, é cristos pequenos. Nós somos cristos pequenos. Nós precisamos mostrar Deus para as pessoas e é por isso que nós nascemos à imagem e semelhança dele. Os animais foram criados segundo as suas espécies, mas os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, para que todos aqueles que nos vissem, eles lembrassem do Criador, fosse revelado ao coração deles Jesus. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz em Isaías. Vamos continuar, a gente vai ler Isaías mais à frente e vocês vão entender. Continuando aqui, nós lemos Gênesis capítulo 26 e 27, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus ele dá também ali uma ordem, o homem iria governar sobre os animais, sobre toda a criação. E nós vamos aprender quem é o ser humano, de onde veio, qual o propósito da existência, qual o destino final da humanidade. Nós vemos aqui o contraste da criação do universo e a criação do homem, do ser humano. O universo, segundo Salmos capítulo 8, Salmos 8:3 está escrito que o universo ele é criado por Deus. Há uma vastidão e complexidade no universo. O universo ele é ordenado por leis naturais. Inanimado, não possui razão, mas ele revela o poder e a glória de Deus pela sua dimensão, complexidade. O universo proclama a glória de Deus, mas não o conhece pessoalmente. O ser humano, como nós lemos em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, ele é criado por Deus à sua imagem. Ele possui corpo, ele possui alma, dotado de razão, consciência e vontade. Relaciona-se com Deus, responsável por glorificá-lo e obedecê-lo. Isaías 43:7, pode abrir ali, que você vai descobrir o porquê que eu e você, nós nascemos. Isaías 43:7. Isaías, capítulo 43,
versículo 7. Está escrito assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Amém? Deus, Ele nos criou para glorificá-lo. Irmãs, eu não sei se vocês já passou por isso, se alguma de vocês já passou, se você de repente é cristã há muitos anos, e se por um acaso você passou um período na sua vida ao qual você se distanciou de Deus por algum tempo, você vai perceber que você sentiu que a tua vida estava sem sentido. Você percebeu que alguma coisa na sua vida estava faltando. É como se você pensasse assim: eu estou sem propósito. Alguém já passou isso na vida? Levanta a mão. Já? Porque nós nascemos para um propósito. Nós nascemos para revelar a glória de Deus por meio da nossa existência. Lembre-se sempre disso, irmãs. Vocês não foram criadas, jogadas no mundo e viva até quando der. Nós fomos criados. Deus nos conhecia desde o ventre de nossas mães. Ele via cada osso sendo formado, para que quando nós nascêssemos, nós viéssemos mostrar a glória do Pai, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, por meio do nosso proceder. Isso é importante. O ser humano é o único a quem Deus deu valor eterno e propósito. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Criados à imagem de Deus. Gênesis 1, 26, 27, que nós lemos, nós chamamos de Imago Dei. Imago Dei significa a imagem de Deus. Então Deus, Ele colocou em nós, nos seres humanos, uma dignidade intrínseca. Deus colocou em nós a racionalidade. Deus colocou em nós a moralidade. A palavra de Deus diz que a moralidade, ela já está dentro do nosso coração. O certo, o errado, isso foi depositado pelo próprio Deus. É a identidade de Deus em nós. A espiritualidade, todo homem é espiritual. Todo ser humano é espiritual. Ainda que ele diga que ele não crê em Deus, ele crê em algo. Ele vai buscar o sobrenatural em coisas, em pessoas, em situações. O homem, ele nasce espiritual. Relacionamento com Deus. Deus nos fez para ter um relacionamento com Ele. Por isso Ele é o nosso Pai. Por isso a importância de nós falarmos com Deus, conversarmos com Deus, orarmos, termos um relacionamento com Deus. Ele nos fez porque Ele quis. Aí volta essa passagem. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites. Nós vemos que Adão e Eva, quando estavam no jardim, a palavra de Deus diz que Deus ia ali visitar Adão, Deus ia conversar com ele. Era Deus que ia até o homem. Nós percebemos aqui o quão gracioso é nós termos um relacionamento com Deus, que quer um relacionamento conosco. Mas lembrando que, por causa da queda, nós, infelizmente, sofremos uma mutação, a ponto de que hoje nós temos ânimo de conversar com pessoas, nós falamos com pessoas, mas que dificuldade é orarmos a Deus, falarmos com Deus. Muitas vezes pensamos que não temos o que dizer para Deus.
Ele é o Senhor absoluto sobre o céu, sobre a terra, sobre nossas vidas, nossa família, nossa casa, o pão que comemos. Sobre nós, o nosso Criador. Na realidade, é com Ele que nós deveríamos ter muito o que falar. É com Deus. E um domínio responsável sobre a criação. Deus nos fez para governar sobre a criação. Nossa identidade é recebida de Deus, não construída pelo homem. Adão e Eva no jardim, Imago Dei, a imagem de Deus. Deus, ele nos fez racional, depositou em nós a racionalidade. Nós somos dotados de mente para conhecer e compreender. A moralidade, capazes de distinguir o bem e o mal e escolher pelo certo. Lembrando que isso aqui não é livre-arbítrio, tá? Lembrando que o livre-arbítrio nós temos no Éden. Os únicos que tiveram o livre-arbítrio foi Adão e Eva. O que é livre-arbítrio? Porque nós escutamos muito por aí, né? As pessoas falarem, né? É o livre-arbítrio, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder de decisão entre pecar e não pecar. Amém? Nós dizemos que hoje nós temos a livre agência. Né? Hoje eu posso escolher um carro branco, um carro azul. Né? Hoje eu posso escolher a capa da minha Bíblia, que cor que eu quero. Eu posso escolher uma vestimenta. Mas eu não tenho mais o poder de escolher não pecar mais. Alguém aqui já acordou de manhã e falou, hoje eu vou passar o dia inteiro sem pecar e conseguiu? Levanta a mão. Até porque seria impossível. Seria impossível. Nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não temos mais o livre-arbítrio. Por mais que o nosso coração ele deseje ardentemente não pecar, nós não queremos viver uma vida de pecado. Nós ainda pecamos, justamente porque não possuímos mais o livre-arbítrio. Então foi dado ao homem a espiritualidade, criados para se relacionar com Deus. Relacionamento, chamados à comunhão com Deus e ao próximo. Domínio e responsabilidade, colocados sobre a criação para cuidar, para desenvolver. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O propósito da humanidade. Isaías 47:3 foi onde nós lemos. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei. Criei para a minha glória e os formei e fiz. Nós somos criados para glorificar a Deus. Nós somos criados para adorá-lo, para servi-lo, para refletir o seu caráter, para viver em comunhão com Ele. Como a sociedade atual busca encontrar propósito para a vida, hoje nós observamos no mundo um desespero para se entender o propósito de vida, o porquê nascemos, o para que fomos criados. Muitas vezes a sociedade atual, ela vai buscar isso em suas profissões, ela vai buscar isso em suas vocações, ela vai buscar isso em suas habilidades. É onde muitas pessoas entendem que a sua identidade é o que ela é. Por isso que muitas vezes nós usamos, né? Eu sou cabeleireira. Né? Eu sou cozinheira. Né? Lembrando que os judeus, eles têm muito cuidado com essa palavra eu sou. Né? Eles não usam, na verdade, cuidado não, eles não usam jamais a palavra eu sou. Exemplo, se vocês perguntassem para eles, qual é a sua profissão? Eles responderiam, eu estou marceneiro. Né? Por quê? Justamente porque Deus se refere ao ser eu sou por si próprio. Né? Deus ele diz, eu sou. Né? Então, muitas pessoas buscam a sua identidade em suas virtudes. Só que nós precisamos lembrar que todas essas coisas,
elas são dons, são habilidades e são talentos que Deus nos presenteia, mas não é a nossa identidade. A nossa identidade é sermos filhos do Eterno, filhos do Criador, filhos de Deus. Por isso, irmãs, que todas as nossas aflições, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, nós temos respostas nas Escrituras Sagradas. Por isso que nós não andamos desesperados, buscando respostas em pessoas que venham nos analisar, pessoas que venham nos observar. Olha, eu observo que você reage assim, então você tem isso. Eu acho que você reage assim, então eu acho que você tem aquilo. Por quê? Né? Exemplo, nós falamos muito a respeito da psicologia. Né? Por que a psicologia ela é um grande risco quando nós não compreendemos o papel dela? Nós que somos cristãs, nós que temos as Escrituras, nós percebemos que as nossas ansiedades, nós percebemos que os nossos temores, nós percebemos que as nossas aflições, muitas vezes elas vêm do pecado que habita dentro de nós. Porque quando eu tenho uma crise de ansiedade, porque eu perdi o controle do que eu quero. Porque eu estou com medo do que vai acontecer. Porque eu estou insegura, porque eu estou passando por coisas difíceis. Mas quando nós olhamos as Escrituras e nós vemos que Deus, quando Ele nos diz não andais ansiosos por coisa alguma, e quando Deus, por meio da sua palavra, Ele traz ao nosso coração o contentamento e a compreensão, como a irmã Rita trouxe aqui, de que tudo que ela passou e suas questões e suas aflições, a resposta estava na soberania de Deus sobre a vida dela, aquilo acalmou o coração dela. Porque ela compreendeu que Deus decidiu dia, hora, pai, mãe, cidade, país, local ao qual ela estaria. E a gente, ainda que a gente se entristeça, porque nós estamos em um mundo caído, um mundo de dores, um mundo de aflições, nós conseguimos compreender que o Criador, Ele tem a resposta das nossas aflições, das nossas ansiedades, dos nossos medos, dos nossos receios. E quando nós temos as Escrituras ali como direção, como norte para nós, cada detalhe do nosso coração, ele passa a ser confrontado pelas Escrituras. E ele passa a ser acalmado. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos entender que o nosso propósito é em glorificar a Deus em nossas vidas. E diante de tudo que nós passamos, todas as dores, aflições, tristezas, perdas, danos, traições, nós temos Deus, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. É aquele que nos consola, é aquele que nos dá esperança de que virá o grande dia. Nós teremos a vida vindoura, a qual não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. E nós poderemos descansar de todas essas aflições que aqui ainda viveremos. Nós viveremos. Amém? Só que nós temos o nosso Deus que nos segura pelas mãos e nos ajuda nesse caminho. Amém? O ser humano contemplando a criação. Irmãs, aqui está uma coisa muito importante para mim e para você. Nós falamos aqui sobre a criação de Deus, nós falamos aqui que Deus, Ele traz sua criação, Ele cumpre todo o seu propósito, todo o seu plano com suas criaturas, com as aves, com os animais, com as plantas, com o homem. E nós vemos que Deus, Ele efetua toda a sua criação no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6. Porém, no 7º dia, Deus descansa. E é por isso que nós, hoje, nós cultuamos a Deus no 7º dia e compreendemos que esse dia é o dia do Senhor, é um dia importante para nós estarmos ali em Deus. Agora eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Deus descansou no 7º dia. Porém, a palavra de Deus diz que Deus ele não se cansa e Ele nem se fadiga. Então a pergunta é, por que Deus descansou? Quem quer arriscar? Estou olhando para você, Tamires. É o que menos
descanso, tá certo. Há um fundo de verdade, realmente, né? Por que, meninas? Por que Deus, Ele tira o 7º dia para descansar? Se Deus não cansa. Quando Deus ele fala que o 7º dia é para descanso, Deus não está falando do descanso de enfado. Deus, ele está dizendo que quando Deus ele faz toda a sua criação, o 7º dia é o dia de contemplação. O 7º dia é o dia que Deus ele contempla toda a sua criação, ele se alegra na sua criação. Irmãs, quantas de nós, eu estava conversando isso com as irmãs, eu falo para as irmãs que parece que eu estou envelhecendo e eu estou melhorando nisso, né? Mas ainda falta muito. Exemplo, o pastor, a gente está andando na rua e de noite, sempre ele fala, nossa, olha a lua, essa lua é o quê? É lua nova, é lua minguante? Ele sempre está olhando o céu, ele sempre observa essas coisas. A minha mãe, eu dou muita risada, porque eu lembro que na minha adolescência, na minha juventude toda, eu saía com a minha mãe, e a minha mãe sempre, a gente está dentro do carro, a minha mãe fica, nossa, que árvore bonita. Aí daqui a pouco ela vira para o outro lado, olha aquela plantinha ali. E eu pensava, mãe, pelo amor de Deus, a gente está num trânsito, está cheio de coisa para ver, você está olhando florzinha, plantinha. O que acontece com esse perfil de pessoas, né? E quem é assim, continue. Essas pessoas, elas conseguem olhar aquilo que a pressa não deixa, aquilo que a ansiedade não deixa, aquilo que as preocupações deste século não deixa. Observar a criação com contemplação. Quando Deus ele estipula o 7º dia para nós que somos homens, é o dia que nós paramos toda essa correria e passamos a olhar a beleza da presença dele em nós, da proteção dele em nós. Cada dia da semana que você acordou, despertou, você foi trabalhar, foi de carro, foi a pé, foi de bicicleta, e Deus te guardou ali, que você sentou na sua mesa e você comeu, você teve o alimento, você teve a sua vestimenta. Se você é solteira, você tem a sua vida em Cristo, agradecendo e adorando a esse Deus, por você ter nascido como uma filha com um propósito eterno de glorificá-lo. Se você é casada, você olha ali o seu filho, você louva a Deus por isso, você olha o seu marido, você agradece a Deus por isso, você olha o teto que você mora, você observa coisas que talvez muitas de nós esquecemos, uma água quente num chuveiro para tomar um banho. E você glorifica a Deus, você glorifica pela criação, você glorifica pela bondade, você glorifica por Ele ter te chamado para ser filha de Deus. Então quando nós viemos no domingo ao culto, por que o culto ele é de extrema importância? Porque o culto é um lugar onde Deus quis que estivesse os seus filhos juntamente, glorificando, festejando, celebrando a glória, a bondade e a justiça desse Deus. É uma celebração a Deus. Por isso que o culto ele tem que ser tratado com reverência. Por isso que a igreja precisa compreender que o culto, para que Deus venha contemplar e a igreja venha contemplar a graça de Deus, precisa ser centralizado em Cristo e não no homem. Por isso que nós temos muita cautela com o humanismo, o homem no centro, as emoções do homem. Mas um culto, ele precisa revelar a glória de Deus. Um culto precisa ser cristocêntrico. Ele precisa engrandecer a Deus, glorificar a Cristo. E o nosso coração, ele precisa vir alegre, ele precisa vir contente, entendendo que eu vou fazer ali. Eu não vou ali pelo prédio, eu vou ali para celebrar
a bondade de Deus. Por isso que o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele não estava indo lá para receber uma palavra, queria fortalecê-lo, queria dizer para ele o quanto ele seria próspero, o quanto ele seria grande, o quanto ele seria conhecido, porque não é sobre ele, é sobre Deus, é sobre Cristo. Um culto, ele tem que dizer o quanto Cristo é conhecido, o quanto Deus é grande, o quanto a obra de Deus, ela é maravilhosa. O culto precisa dizer que nós somos salvos por causa da bondade desse Deus. Um culto precisa dizer que nós devemos fugir da aparência do mal, devemos nos santificar, devemos correr do pecado, abominar o pecado, porque isso a glorifica e engrandece a Deus. Então, Deus nos convida à contemplação. Deus se revela através da beleza, da ordem e da majestade do que Ele faz. Irmãs, Deus, Ele está aonde há beleza. Nós estamos vivendo em um mundo que nós temos percebido que a beleza tem sido banalizada. Seja em suas maneiras de se vestir, seja em seus lares, é como se a empatia fosse senhor desse século. Entende? Olha, aquela pessoa, ela não se importa com o belo. Aquela pessoa, ela se veste assim, ela reage assim, ela fala assim. E por eu ter uma empatia, eu perceber que eu não posso magoar, eu olho aquilo e penso, podemos ser assim. Irmãs, Deus não está dando liberdade para nós magoarmos ninguém. Mas Deus está nos dizendo que a beleza vem dele. Amém? Deus habita no belo. Quando nós, tratando para nós que somos mulheres, quando nós cuidamos do nosso lar, da nossa casa, ninguém precisa ter nada caro lá não, mas nós precisamos ter o nosso coração naquilo que nós fazemos ali dentro. Nós precisamos resgatar de novo o amor pelo cuidar do nosso lar, da nossa casa. Ainda que tem irmãs aqui que trabalham, que eu sei que é exaustivo, eu sei que é cansativo, mas dentro daquilo que você faz, faça com amor, faça com beleza, faça com o coração. Olhe o serviço dentro da sua casa, com carinho, com beleza. Quando você vai preparar uma comida, quando você vai cuidar dos seus filhos, quando você vai arrumar os seus filhos, eu creio que as mães fazem isso. Hoje, os nossos filhos ficam adolescentes, a gente não consegue mais arrumar eles, né? A gente escolhe uma roupa, eles escolhem outra. Né? É terrível. Mas quando é pequenininho, a gente fica ali, né? Combina camisetinha com bermudinha, aí coloca o boné. Aí a gente vê ela, neném, né? Tá com vestidinho, com lacinho na cabeça. E não tem como. Aquela menina entrou, a primeira coisa que eu creio que todo mundo olhou foi, ai, com lacinho na cabeça. É ou não é? Não, mas não precisa do belo. Não, gente, precisa. A beleza reflete Deus. A beleza reflete Deus. Não tem como. Por quê? Porque a beleza nos traz contentamento. A beleza traz contemplação. Tudo que é bonito, os nossos olhos fixam. Os nossos olhos olham, os nossos olhos enxergam amor. Os nossos olhos enxergam carinho. E é de Deus. O nosso papel, cuidar, administrar e glorificar aquele que criou todas as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Toda a criação glorifica ao Senhor. A gente olha, irmãs, a natureza, como a gente não entender que a beleza vem de Deus? A gente olha, aí agora eu vou lá para o território da minha mãe, a gente olha para aquelas florzinhas, a diversidade de cor, de forma, de tamanho. Não tem como nós olharmos e falarmos, isso não tem como não ter sido minuciosamente pensado e projetado. A gente olha os bichinhos. Irmãs, a gente vê, é Deus. A queda. Romanos capítulo 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Quais foram as consequências do pecado? A separação de Deus, né? Infelizmente o pecado, quando ele entra na humanidade, ele traz a separação entre nós e Deus. Ele trouxe a culpa, ele trouxe a vergonha. Nós vemos Adão e Eva, no momento em que eles pecam, eles se veem nus, eles se sentem com vergonha. Deus, quando vem ali depois conversar com eles, a Bíblia diz que eles se escondem de Deus. A morte espiritual. Isso é muito importante que nós venhamos entender, tá? Em Efésios capítulo 2, versículo 1. Abre lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. A morte espiritual entra na humanidade. Não somente ela, mas também a morte física. Efésios capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Amém? Irmãs, por que algumas de vocês já pensaram assim? Olha, eu vim para Deus, eu vim para Jesus, porque um dia falaram de Jesus para mim, aí eu aceitei e eu vim para Jesus. E por isso que hoje eu me converti. Algumas de vocês já entenderam dessa forma? Já. Talvez a maior parte de nós. Mas aí, nós falamos, lembra que nós somos uma igreja reformada, né? Então nós anunciamos, nós somos uma igreja calvinista e nós anunciamos os 5 pontos calvinistas, né? E nós cremos na eleição, né? Um desses pontos se chama, né, a eleição incondicional. Nós cremos na eleição. O que é isso, eleição? Eleição é quando a palavra de Deus diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo viesse a existir, nós já éramos eleitos em Deus para a salvação. Amém? E a palavra de Deus nos diz também, pelo próprio Jesus, que ele diz que todos aqueles ao qual o Pai o enviar, irá a ele. O que Jesus está dizendo? Que há um caminho para que nós venhamos ser alcançados por Deus. Eu não sei se vocês estão conseguindo montar esse quebra-cabeça, mas ele fica um pouco mais simples quando a gente lembra do que nós lemos agora. Que Deus nos vivificou porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, não é verdade? Ok. Então, pensa comigo. Se nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, o morto ele não reage, o morto não ouve, o morto não se expressa, ele simplesmente está morto. Como foi que eu, ou como foi que você, nós viemos a Deus então? Alguma de vocês quer chutar? Não quer chutar? Chuta, Tami. Não quer? Qual que é o nome? É Vanessa? É Vanessa. Quer chutar, Vanessa? Reformular? Eu vou perguntar de novo. Ó, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, né? Nós estávamos mortos, nós não ouvíamos, nós não tínhamos como reagir. E Deus, ele diz que os eleitos de Deus, aqueles que vão ser salvos, Deus, ele elegeu antes dessas pessoas nascerem. E Jesus, ele diz que toda pessoa que se achega a Jesus, ela é enviada pelo Pai, né? Então, qual é a única forma de nós sermos salvos, então? E de nós crermos em Jesus?
Dai Job, deixa eu explicar para vocês. A única forma de nós sermos salvos é se Deus nos escolher, nos chamar e nos vivificar. Vivificar é o quê? É o que nós chamamos de redenção, regeneração. É quando Deus ele transforma o Espírito Santo homem numa nova criatura. E assim, por causa dessa ação de Deus, a gente se achega a Cristo e é salvo. E por que isso é importante entender? Porque toda a venda que estava em nossos olhos, quando nós pensávamos que dependia de nós sermos salvos, ela cai. Porque nós descobrimos que foi Deus que nos escolheu para ser salvos. Não é mérito meu. Não é porque um dia eu quis Jesus. Na grande verdade é que Ele me quis primeiro. Se Ele me elegeu antes de eu nascer, não tinha qualidade em mim para Ele me escolher. Entende? Não tinha nada de bom. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. É Ele que deposita fé no nosso coração. E essa fé é um dom dado por Ele. Para que nenhum homem se glorie. Para que nenhum de nós venhamos dizer, eu fui salva porque eu aceitei Jesus. Eu fui salva porque, na verdade, eu era uma pessoa boa mesmo. Não. Nós fomos salvos porque Ele nos elegeu e Ele nos chamou. Amém? Vocês têm alguma pergunta para fazer em relação a isso? Agora, pode fazer. Tem, pode fazer, Vanessa. É aí que está. Pense assim, Vanessa. Quando há o pecado e todas essas pessoas caíram, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo homem, ele é caído. Absolutamente todo. O que eu quero dizer? O neném, o que eu quero dizer não, o que a Bíblia diz. Todo neném, quando ele nasce, ele já está rumo à perdição, ao inferno, ao julgamento, à condenação. Todo ser humano, ele já nasce rumo a esse caminho. Um grande mistério de Deus é que, pela bondade de Deus, Ele tira algumas pessoas desse caminho. Ele tira algumas pessoas dessa condenação. E você pode perguntar assim, mas por que Ele não tira todos? Justamente porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele formou uns vasos de honra e outros para desonra. E Ele diz, quem é o vaso para dizer para Ele, por que o Senhor me fez assim? Né? Pela soberania e vontade de Deus, segundo as Escrituras, Deus ele quis salvar alguns. Não é que Deus ele salvou uns e condenou outros. É que uns foram tirados da condenação. Por isso que você pode pensar assim, mas espera aí, coitados dos que não vão ser salvos. Não haverá nenhum que não seja eleito que ele vai chorar por isso. Porque Deus diz que todos aqueles que se achegarem a Deus, de maneira alguma, serão lançados fora da sua presença. O que Deus quer dizer? Todos aqueles que são eleitos e escolhidos para sair dessa condenação, eles querem Deus. E esses que não foram escolhidos, eles não querem mesmo Deus. São pessoas que talvez, Vanessa, você vai pregar, você vai falar de Deus, você vai falar de Cristo e você vai ver que não tem jeito. Essa pessoa, ela não quer. Então é isso que acontece. Deu para entender? Tem mais alguma dúvida? Não? Alguém tem alguma outra dúvida que queira tirar? Não? Vamos continuar. Vocês podem interromper se vocês tiverem, tá bom?
Então, a morte espiritual, a morte física, hoje, infelizmente, nós morremos, né? A corrupção da natureza humana e a maldição sobre a criação. Por isso que hoje nós vemos terremotos, nós vemos maremotos, nós vemos desastres, porque toda a criação ela foi afetada pelo pecado. Tá? Adão e Eva deixando o Éden, a consequência da queda. A queda trouxe consequências, que é o que nós lemos. A separação de Deus, a comunhão foi quebrada. Em Isaías 59:2 está escrito: vergonha e culpa, seus olhos foram abertos e perceberam a nudez. A morte, morte espiritual imediata e a morte física como consequência, Romanos 5:12. Maldição sobre o ser humano e toda a criação. Escravidão do pecado. O ser humano passou a ser dominado pelo pecado. Porque, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Depravação total. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Aqui nós vemos também, né, mais um ponto calvinista. Nós falamos aqui da eleição incondicional e agora nós vamos falar sobre a depravação total. Efésios 2, 1, 3. O pecado afetou o intelecto. Por isso que hoje nós temos tanta dificuldade, muitas vezes, em memorizar, ou aprender, ou compreender. Por isso que muitas vezes, até mesmo a respeito de Deus, lembre que nós não conhecemos a totalidade de Deus, né? A teologia, ela significa o quê? Por que nós fazemos a teologia? A teologia é um estudo sobre Deus. Sobre tudo sobre Deus? Não, nós não podemos saber tudo sobre Deus. Nós estudamos somente aquilo que Ele se deixou revelar, que é pelas Escrituras Sagradas. Né? Então, o nosso intelecto, por ele ser afetado, muitos pontos para nós não conseguimos compreender com clareza. Foi afetado as nossas emoções. Muitas vezes nós nos pegamos desequilibrados com as nossas emoções. Né? Algumas vezes você já pode ter olhado para você e ter pensado, como eu reagi assim? Por que eu falei assim? Por que eu senti assim? Por que eu chorei dessa forma? As nossas emoções, elas se tornaram também desordenadas por causa do pecado. A consciência, o corpo, por isso que hoje nós adoecemos. Né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele infelizmente, ele passou por essa mutação. Ele foi afetado pelo pecado. A depravação total não significa que o homem seja tão mal quanto poderia ser, mas que todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado. Tá? A natureza humana após a queda, dividida entre luz e trevas. Homem caído. Corrupção total, o pecado afetou todas as áreas do ser humano, mente, vontade, emoções e corpo. A depravação total, eu entendo que é uma dos ensinamentos mais preciosos e necessários para nós. Porque quando nós compreendemos a depravação total, quem de fato nós somos, nós passamos a ter um olhar de gratidão mais apurado a Deus. Nós conseguimos olhar para Deus de uma maneira menos embaçada. Nós conseguimos ver a necessidade que nós temos de Deus e não há como viver sem Deus, irmãs. Não há vida fora de Deus, não há vida. A depravação total, ela mostra o quão pecador de fato nós somos, e por isso que a palavra de Deus diz: todos nós, todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da graça de Deus, do bem de Deus, por causa do pecado ter nos afetado dessa forma tão forte. A escravidão do pecado. O homem está inclinado ao mal e é incapaz de buscar a Deus por si mesmo. Lembra? Nós estávamos mortos. Por isso que nós não tivemos como chegar a Deus por nós. Ninguém acordou um dia e falou: hoje eu quero Deus, sem ter sofrido a regeneração. O Espírito Santo, naquele dia certo, naquele momento certo, ele veio sobre tua vida, enviado por Deus, porque você foi um escolhido de Deus. Para que o seu coração, ele tivesse vida.
o fôlego da vida e quisesse Deus e te fizesse olhar para Cristo. Ninguém olha para Cristo por vontade própria. É impossível. Não tem como. A cegueira espiritual. Sem o Espírito Santo, o homem não compreende as coisas de Deus. Isso está ali em 1 Coríntios 2:14. Ali você vai ver, o homem ele não enxerga Deus. Sem o Espírito Santo não tem possibilidade. Vida espiritual morta. Separado de Deus, o homem está morto em seus delitos e em seus pecados. Necessidade de regeneração. O homem não precisa apenas de reforma, mas de um novo nascimento. Lembra que Jesus, quando está conversando com Nicodemos, eu ia falar Augusto Nicodemos. Jesus, quando está conversando com Nicodemos, Jesus ele vai e fala para ele, necessário vos é nascer de novo. O que ele está dizendo ali para Nicodemos? Você conhece a lei, você conhece os preceitos, você conhece sobre Deus, mas o conhecimento não te salva. Para ser salvo tem que nascer de novo, e isso é uma obra produzida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que quando Jesus ele fala isso, Nicodemos, ele não compreende muito bem, sendo que isso já estava no Antigo Testamento. Por isso que Jesus o repreende, mas você é o mestre, como é que você não sabe disso? Lembra que nós lemos, né, em Ezequiel, que Deus ele fala, essa passagem de Jesus com Nicodemos aponta para Ezequiel. Quando Deus ele fala, nos últimos dias, eu trocarei, olha que interessante que Deus fala. Ezequiel, vamos lá. Ezequiel 26. Ezequiel 36, irmãos, me perdoe. Ezequiel 36, 36. 36. Mas a gente vai começar a ler um pouquinho antes. A gente vai começar a ler Ezequiel 36, 22. Aqui, Vanessa, vai estar colocado, vai responder também um pouco da sua pergunta. Deus ele mostrando o processo que ele faz para que uma pessoa ela se converta e ela conheça ele. Ezequiel 36, capítulo 36, verso 22, está escrito assim. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde vós fostes. 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tornarei dentre as nações. Aí Deus está dizendo aqui que essas pessoas, Deus ele chamaria, elas estavam longe de Deus, ele iria pegar ela e trazer elas para ele. Então ele está dizendo, eu santificarei o meu grande nome, tal, 24. Vos tornarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, espalharei água pura sobre vós. E ficareis purificados. Hoje nós entendemos que isso é o batismo, né? Ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Observa que em nenhum momento você vai ver que Deus, ele quer uma reação deles. Deus está mostrando tudo que ele próprio vai fazer nesses corações, que até então são corações endurecidos.
E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Olha que lindo isso que ele está falando. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou colocar o meu Espírito Santo dentro de vocês, para que vocês consigam andar na minha vontade. E guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha que interessante. Irmã, se você obedece os mandamentos, se você olha a lei de Deus com amor, se você anda em santificação, é porque o Espírito Santo que habita dentro de você tem feito você fazer isso. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós me separareis por povo, e eu vos serei por Deus. Amém? O que está acontecendo aqui? Quando Jesus está tendo aquele diálogo com Nicodemos, e Nicodemos pergunta para Jesus, eles estão conversando, Jesus olha para Nicodemos e fala, é necessário vos nascer de novo. Ele está arremetendo Nicodemos aqui. Então Nicodemos, ele fala, nascer de novo como? Eu entro dentro da mãe, saio de dentro da mãe. E ele diz, ele olha para Nicodemos e fala, mas você é mestre em Israel. Jesus não está brincando com ele. Amém? Isso não é um trocadilho que Jesus está dizendo. Jesus está falando sério. Mas você é mestre. O que Jesus está dizendo? Você tem que saber de cor esse processo. Como que uma pessoa ela é salva? Quando ela é encontrada, quando ela é chamada por Deus, e quando Deus troca esse coração, quando Deus coloca dentro dela o Espírito, quando Deus regenera ela. Não era uma obra que Nicodemos poderia fazer por si. É uma obra que somente Deus faz. Amém? Por isso a nossa gratidão por sermos escolhidas para ser de Deus, para ser povo de Deus. A necessidade de regeneração. O homem não precisa apenas de reforma, mas de um novo nascimento. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa aqui é a natureza do homem, Jeremias 17:7, é a nossa natureza sem Cristo. É o nosso coração, né? E esse coração, ele é assim ainda, permanece, porque a Bíblia diz que o nosso coração, de fato, ele é enganoso. Olha só, enganoso é o coração, mas que todas as coisas. Quantas vezes vocês já não ouviram? Ouça o teu coração, siga o teu coração. Você de repente vai pedir um conselho para uma pessoa, aí a pessoa, ao invés de olhar para você e falar assim, o que Deus fala sobre isso? Porque, irmãs, tem um momento na vida que a nossa carne ela quer uma coisa, mas a palavra ela quer outra. É ou não é verdade? Se nós andarmos segundo o nosso coração, o pastor conta, né? Ele já contou no culto, que não sei que situação que foi, que estava o pai cuidando da criança, e a criança conversou com o pai, falou para o pai que estava passando luta na escola, e o pai falou para a criança, filho, siga o teu coração. A criança foi na escola, estava passando problema com algum colega, e bateu nesse colega. Aí quando esse pai foi na escola, esse pai falou, filho, o que você fez? Aí o filho falou, segui meu coração. Né? O nosso coração, ele de fato ele é inclinado a isso. A Bíblia diz, enganoso é mais do que todas as coisas. E não só enganoso, mas ele é desesperadamente corrupto. Olha que terrível é o nosso coração. Imagina, irmãos, eu já contei isso para você. Antes de eu conhecer as Escrituras com profundidade, eu pensava assim, Deus vai... Claro que Deus iria me querer, porque minha mãe sempre me disse que eu tenho um coração bom. Se Deus fosse olhar para o meu coração, eu nunca viria para Ele. Porque olha o estado aqui do nosso coração. Né? Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus. Só Deus. Aqui fica para nós um alerta. Nós não conhecemos o nosso coração, irmãs. Por isso, não ande segundo Ele. Só Deus conhece o nosso coração. Tenha como norte a palavra de Deus. Cristo, o novo Adão. Romanos capítulo 5, 18 e 19. Lembra que nós falamos que o pecado entrou por um homem e da mesma forma por um homem viria a salvação. Então, nós temos Adão. Qual que foi os erros de Adão? Adão, nós vemos ele hoje pela perspectiva da desobediência, do pecado, a entrada do pecado, da condenação e da morte. Cristo é a obediência. Enquanto Adão
era o pecado, Jesus é a justiça. Enquanto Adão era a condenação, Jesus Cristo é a justificação. Enquanto por meio de Adão entra a morte, por meio de Cristo entra a vida. Cristo restaura aquilo que Adão perdeu. Adão e Cristo. 2 homens, 2 alianças, um propósito. Adão, ele desobedece. Ele desobedece, ele traz o pecado, ele perde a comunhão e justiça, e ele traz a condenação. Jesus restaura aquilo que em Adão nós perdemos. Por um ato de obediência, muitos são feitos justos. Lembra, hoje nós somos justos diante de Deus, por causa de Cristo, da morte de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, por Cristo. Não há vida fora de Jesus, irmãs. Não há vida fora de Jesus. Jesus, ele obedece perfeitamente, Filipenses 2:8. Por meio de Jesus vem a justiça, vem a vida, Romanos 5:18. Restaura a comunhão e justiça, traz justificação e vida eterna. Assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Glórias a Deus por isso. A obra da salvação, pela graça de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente não pode se esquecer. A salvação, ela vem pela graça de Deus. Vem a regeneração, que é o novo nascimento. Aí é aplicada em nós a fé. É aplicada em nós a justificação. Nos tornamos justos por causa de Cristo. A adoção, aí sim passamos a ser filhos de Deus. Lembra, ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos, filho do pecado. Nós nos tornamos filhos de Deus no momento em que somos regenerados. É por isso que há a adoção. Santificação e a glorificação. Toda a salvação é a obra da graça de Deus. A obra da salvação. Da eternidade passada à eternidade futura. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus. Filipenses 1:6. Então nós vemos ali como que se inicia a salvação na vida do homem, daqueles que Deus chama. Primeira coisa que é necessária ver na vida desse homem, segundo as Escrituras. Segundo João 6:44 e segundo Romanos 8:30. O chamado eficaz. Deus, em sua graça soberana, chama o pecador pelo Evangelho. Depois vem a regeneração. O Espírito Santo concede vida, nova vida, ao pecador, transformando o seu coração. João 3:8 e Tito 3:5. O coração regenerado, ele produz fé. O regenerado responde ao Evangelho com uma fé em Jesus Cristo. João 1:12, Atos 16:31. Depois, a justificação. Deus declara o pecador justo com base na obra perfeita de Cristo. Lembre-se, nós chamamos isso de imputação penal. O que significa? Adão, quando ele cai, ele imputa sobre o ser humano o pecado. Nós, quando nascemos, os pecadores, eles imputam sobre Cristo o pecado. Por isso que ele tem que morrer na cruz, para que a ira de Deus seja derramada sobre ele e nós venhamos a ser perdoados. Mas quando Jesus ele morre na cruz, isso é trocado. Jesus imputa em nós a justificação. Ou seja, nós levamos tanto mal, os nossos pecados, as nossas transgressões, mas Jesus, ele traz o bem para nós, ele traz a justificação, ao qual nós não precisamos sofrer mais a ira de Deus, por causa dele.
Deus declara o pecador justo com base na obra perfeita de Cristo. Nós chamamos isso, que nós somos justos pelos méritos de Cristo, por todo o trabalho de Jesus. Romanos 5:1. 2 Coríntios 5:21. A adoção. Deus nos recebe como filhos, concedendo-nos o privilégio de sermos herdeiros. Romanos 3, 15, 17. Gálatas 4, 4, 7. A santificação. Deus nos separa para si e nos transforma à imagem de Cristo, dia após dia. 1 Tessalonicenses 4:3, Filipenses 2, 12 e 13. E por último, a glorificação, que é o dia tão aguardado por nós. Deus completará a boa obra, transformando-nos para sempre à imagem de Cristo. Romanos 8, 29 e 30, 1 João 3, 2. Eternidade com Deus, a alegria plena na presença de Deus, sem pecado, nem dor, para sempre. Apocalipse 21, 3, 4, João 17, 24. Tudo é pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. A nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Amém? Isso é muito importante a gente ter em nosso entendimento. A partir do momento, irmãs, que nós estamos em Cristo, nós não estamos mais presos ao nosso passado. Amém? Nós passamos a olhar para a eternidade, nós passamos a olhar para a carreira proposta, nós passamos a olhar para frente. Nós passamos a olhar para a transformação que o Espírito Santo regenera em nós, gera em nós por meio da regeneração. Nós não ficamos mais no passado, porque eu era assim, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. Deus diz que joga os nossos pecados no mar do esquecimento, para que a gente tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Mas aí você diz assim, mas eu pequei ontem. Se arrependa dos seus pecados, olhe para a frente e peça para que Deus lhe conceda força, graça, para que você caminhe em santificação em Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. O regenerado possui nova identidade, nova mente, novos desejos, nova direção, nova esperança. O Evangelho transforma quem somos antes de transformar o que fazemos. Por isso que é muito importante, irmãs, o Evangelho precisa transformar o nosso interior para que exteriormente seja refletido a glória de Deus. Amém? Nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A regeneração não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação completa daquilo que somos. Que significa ter uma nova vida em Cristo, nova mente, novos desejos, nova direção, nova identidade, nova esperança. Deus renova nosso entendimento para conhecê-lo e discernir sua vontade. Romanos 12, 2. Entendeu? Muitos de nós, o que nós oramos a Deus? Deus, derrama sobre mim discernimento. Talvez em algum momento a gente entendia que discernimento era ver o que ninguém via. Mas o discernimento é o quê? É você ter o Evangelho dentro de si, ao qual a prática dele venha revelar o que é certo e o que é errado. Amém? Quando nós compreendemos, entendemos Deus e a sua palavra, nós aprendemos a discernir aquilo que devemos fazer e o que não devemos fazer. Os novos desejos. O Espírito Santo transforma nossos desejos para amarmos a Deus e ao próximo. Isso é um absurdo, Ezequiel 36, 26, o que nós lemos. Deus muda o nosso desejo para que a gente seja melhor. Que seríamos de nós sem Ele? Nossos passos agora são dirigidos pelo propósito eterno de Deus. Não somos mais definidos pelo pecado, mas somos filhos de Deus em Cristo. Nova esperança, temos a certeza da vida eterna e da volta de Cristo para nos buscar. O destino final do ser humano, a esperança cristã. Morte física,
presença com Cristo, ressurreição, juízo final, estado eterno. Nova criação, sem pecado, dor ou morte. Deus de propósito e graça. Da criação e glorificação. Aqui está o resumo de tudo que nós aprendemos hoje. A criação. Deus cria todas as coisas boas. O homem feito à imagem de Deus. Gênesis 1:2. Aí vem a queda. O pecado entra no mundo e traz a separação de Deus e o homem. Gênesis 3, Romanos 5:12. Mas aí vem o plano eterno. A redenção. Cristo morre e ressuscita. Nós temos o perdão e a reconciliação e a nova vida. João 3,16, Efésios 1,7. E, por fim, a glorificação. Deus habita com o seu povo para sempre. Corpos glorificados, alegria completa, sem dor nem morte. Apocalipse 21:22, a eternidade com Deus. A Ele, pois, que é capaz de vos guardar de tropeçar e de vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, por nosso Senhor Jesus Cristo, seja glória, majestade, domínio e autoridade, agora e para todo sempre. Amém. Amém? Então, irmãs, o que nós tiramos desse ensino aqui que nós tivemos? Nós tiramos que toda a nossa vida, ela depende de Deus. E que quando Deus nos formou para um propósito de revelarmos a glória de Deus. De revelarmos a bondade de Deus, os atributos de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Nós não nascemos do acaso, a nossa identidade não é sobre o que fazemos, a nossa identidade é sobre como fomos criados e para quê. Amém? Para glorificar a Deus. Somos importantes, sim, porque somos dispenseiras da palavra. Amém? Nós somos representantes de Jesus. Amém? Podem ficar de pé, vou fazer uma oração com vocês, para as demais irmãs estarem finalizando e continuando com vocês. Qualquer dúvida, irmãs, eu estou à disposição. E hoje esse foi o nosso estudo de antropologia bíblica, o ensino sobre o homem. Amém? O ensino sobre o homem pela revelação, à luz das Escrituras. Pode fechar os teus olhos.